Começamos oficialmente o mês de agosto, o meu mês preferido porque é meu aniversário. Inclusive, hoje, exatamente hoje, no dia que eu tô gravando esse episódio, é o dia do meu aniversário, dia 5/8. Então, tô muito feliz também no meu dia, que é um dia muito importante pra mim, que eu gosto muito de celebrar o meu aniversário. Eu posso abrir espaço para enxergar novas perspectivas desse mês também, que está por vir, através daquilo que eu entrego pra vocês, porque aquilo que eu entrego para vocês também é aquilo que eu entrego para mim. Então, eu trabalho com o que eu trabalho porque isso me transforma como pessoa. Então, se o que eu trago aqui serve para vocês, vocês podem ter certeza que também serve para mim. Porque antes de verbalizar tudo isso que eu verbalizo aqui para vocês, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso sentir sobre isso, eu preciso criar minha linha de raciocínio ou abrir espaço para que eu possa me conectar com esse raciocínio no flow. Então, antes de chegar em vocês, eu tô escutando tudo isso aqui, às vezes mais de uma vez na minha própria cabeça para que eu possa manifestar isso para vocês. Então, sim, também tudo que eu digo aqui também serve para mim, tá? Então, a gente tá iniciando um mês e conforme eu falei no trailer do podcast, o primeiro episódio do mês, ele vai ser sempre uma cartinha, um oráculo que a gente traz, que é um convite que a gente abre espaço para receber para esse próximo mês que se inicia. Quando a gente faz essas tiragens para o mês, para a semana ou para um novo ciclo que a gente viva, a gente tem uma possibilidade de se manter mais atento, mais consciente, mais presente, né? Porque muitas vezes a gente entra em tanta confusão interna porque a gente se esquece dos convites que a vida está trazendo para a gente. Eu uso muito dos oráculos na minha vida, uso muito dos oráculos nas sessões, tanto de terapia holística quanto de mentoria para autônomos, porque é algo que eu realmente acredito e vivo muito na minha vida. E eu gosto muito de receber os feedbacks de vocês sobre os oráculos, como eles se conectam com a vida de vocês, com os momentos que vocês estão vivendo. Para mim não poderia ser diferente, então, por isso que eu trouxe os oráculos também aqui para esse podcast, para que você que está me escutando aí também possa se nutrir muito dessa ferramenta, que é uma ferramenta que eu gosto muito, que eu utilizo há muitos anos e que tem me ajudado a tomar cada vez mais consciência do meu momento presente, para que eu possa olhar com ele com mais amorosidade, com mais firmeza, com mais lente, né? Uma lente mais limpa para enxergar tudo aquilo. Então, antes de fazer a leitura da carta que eu tirei para esse nosso mês de agosto, lembrando que oráculo não é previsão de futuro na minha visão, tá? Oráculo é uma ferramenta que a gente utiliza para que a gente possa tomar mais consciência da gente e da vida, principalmente no nosso agora. Eu não acredito no acaso, essa palavra acaso não existe no meu dicionário, então eu tenho certeza absoluta que você que está aqui precisava estar aqui e que você vai conseguir se nutrir desse conteúdo que está sendo criado a partir de agora, certo? Então, antes da gente se conectar com essa carta, eu queria só que você que está me escutando aí, feche os seus olhos, se você estiver em algum lugar que você possa fechar esses olhos por alguns minutinhos. Se não, você fica com os olhos abertos mesmo, mas presta atenção na sua respiração e traz um processo profundo e consciente de inspiração e de expiração. Inspirando pelo nariz, soltando lentamente pela boca. Inspira 2 pelo nariz, solta pela boca. Inspira, solta. Que a gente faça desse momento um momento de abertura de portal para o que esse mês de agosto tem para nos entregar na nossa vida pessoal e também no nosso trabalho, para que a gente confie naquilo que a vida nos entrega, para que a gente se relembre que tudo aquilo que chega até nós carrega algum propósito e que a gente pode se fortalecer a partir disso, com ajuda, com rede de apoio, com muita comunicação e com muita presença. E lentamente você vai abrindo seus olhos e vai voltando para aqui, para agora, e eu vou fazer a leitura da carta que saiu para esse nosso mês de agosto.
A cartinha que eu vou ler aqui pra gente é uma cartinha de um oráculo que eu tenho usado muito na minha vida e no meu dia a dia, nesse momento atual, que é o Oráculo da Vida, da Maê Ferreira, e que a ilustração é da F. Godoy. Eu vou falar da ilustração porque eu acho as ilustrações dessas cartas muito bonitas, muito conectadas, e vou deixar a imagem dessa cartinha também lá no Instagram para que vocês possam acessar e ver e entender melhor tudo que eu trago aqui, tudo que essa carta chega, certo? Então, a cartinha que chegou para esse nosso mês de agosto é a cartinha de número 3, que ela chama Enxergando Além da Ilusão. E ela diz o seguinte: a realidade para muitas pessoas é um lugar desgostoso. É como olhar para todos os lados e querer fugir sem ao menos querer ver a saída. Nessa realidade, muita gente passa a semana toda na espera das sextas-feiras, trabalha para poder tirar férias, intoxica-se de alimentos e de bebidas alteradoras de consciência para poder, entre aspas, esquecer dos problemas e tentar fugir das sombras. Essa carta é uma mensagem para que você, de alguma maneira, está ou esteve nesse lugar. É um convite para a transformação desse padrão, para enxergar que a realidade pode gerar desconforto. Mas, quanto mais você olhar para a realidade como ela é, mais rápido os problemas vão se dissolver. Assim, verá que suas sombras e situações desafiadoras são apenas um apelo de coragem, um pedido para que você finalmente haja a partir do coração e do amor próprio. Quando assumimos a responsabilidade de olhar para a realidade exatamente como ela é, sem drama, sem hipérboles, sem criar tempestade em copo d'água, acontece algo mágico e as coisas começam a se resolver. Fazer isso é um ato de amor à vida, uma honra à sua existência e à presença. Você descobre que a dor é passageira, assim como um êxtase não passa de um deslumbramento que também vai mudar. Você percebe que os seus medos estão apenas querendo lhe proteger de algo. Dessa maneira, vai poder ver que as suas autossabotagens não têm fundamento. E é aí que aprendemos a rir de nós mesmos, da nossa resistência e enxergar algo que na verdade não era nenhum bicho de 7 cabeças. Enxergue com o coração, além daquilo que a mente inventou. Enxergue exatamente aquilo que simplesmente é. Desconstrua-se e viva assim na busca da simples realidade que se apresenta nos fatos do dia a dia. Sinta-se apoiada, amparada, pode ir que o universo está cuidando de você. Antes de eu falar o que eu sinto dessa carta e o que chega para mim a partir dessa leitura, eu queria que você tomasse um tempinho de qualidade aí, de presença de poucos minutos, para que você possa se escutar, para que você possa perceber o que ficou forte dessa leitura para você e quais são as conexões que você fez na medida em que você escutava aquilo que eu falava com a sua história e com o seu momento atual. Essa carta me traz o convite que vem através de uma palavra, que é a palavra revisão. Esse mês de agosto, o convite que chega a partir dessa carta também é o convite que eu conecto com a astrologia. Eu não sou astróloga, mas eu gosto muito de astrologia e sincronicamente, exatamente hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, iniciou Mercúrio retrógrado. Para quem não sabe, Mercúrio é o planeta da comunicação, das tecnologias e sempre tem períodos do ano em que ele fica retrógrado, que é um movimento de ilusão, inclusive, né? Porque ele não está indo para trás. É a nossa perspectiva daqui que dá essa sensação de que ele está retrogradando, voltando, ou seja, está no movimento inverso do que ele costuma fazer. E esse movimento que ele faz, ele traz para a gente um convite de revisar muitas coisas que também se relacionam com o tema desse Mercúrio. Obviamente, dentro de cada mapa, a gente vai precisar entender. Óbvio que dentro de cada mapa isso se dá de forma diferente, porque existe uma aplicabilidade disso que acontece no mapa individual de cada um. Mas, no geral, eu achei tudo muito sincrônico, porque o número 3, ele é um número da comunicação.
O número 13 ele é um número dessa unidade. E Mercúrio fala de comunicação. E Mercúrio retrógrado fala para a gente pausar, reduzir o ritmo no qual a gente tem acostumado a viver, para que a gente possa enxergar o que está acontecendo. E por que é importante a gente entender bem esse convite de reduzir o ritmo? A gente foi ensinado que a gente deveria seguir o mesmo ritmo a vida toda. Então, que a gente precisa produzir sempre da mesma forma, que a gente precisa sempre estar do mesmo jeito, e qualquer coisa que seja diferente disso faz com que a gente se sinta horrível, improdutivo e totalmente desconectado. Só que é no processo de entender qual é o nosso real ritmo na vida que a gente realmente começa a respeitar os nossos processos e respeitar principalmente a nossa humanidade e a ciclicidade que vive dentro dessa humanidade. Fazendo um recorte para nós mulheres, essa ciclicidade ela é ainda mais importante porque nós somos seres cíclicas, né? Nós somos mulheres cíclicas, em que em 28 dias a gente passa por grandes mudanças hormonais, fisicamente, biologicamente, e isso está conectado com o nosso processo evolutivo humano e espiritual também. Então eu achei tudo muito conectado, tanto o momento da astrologia, onde Mercúrio começa o seu movimento retrogradando hoje, e onde a gente está gravando aqui o primeiro episódio desse podcast. E por que é importante a gente aprender a reduzir o ritmo? Porque se a gente está acostumado a andar sempre numa velocidade muito rápida, ou acostumado com a própria velocidade normal que a gente encontrou, é muito fácil que a gente se acomode nesse lugar e a gente para de perceber as coisas que estão para além do que a gente já costuma enxergar. Então, por exemplo, pensa num caminho que você faz todos os dias. Pensa na primeira vez que você fez esse caminho e pense em como você faz hoje. Talvez você perceba, e existe uma grande chance disso, de você perceber que você reduziu muito a sua qualidade de apreciação desse caminho, de percepção desse caminho, porque já é um lugar conhecido, né? Então já traz uma sensação de conforto, um lugar de eu já sei como é, e esse lugar interno que a gente cria de eu já sei como é, facilmente nos fecha para que a gente possa enxergar coisas novas nesses lugares que já existem. E é exatamente isso que essa carta traz para mim, né? Ela traz a percepção da gente convidar o nosso olhar, reeducar o nosso olhar para que a gente possa enxergar para além daquilo que a gente já vê, para que a gente possa desviciar, se é que essa palavra existe, o nosso olhar perante a vida e perante alguma situação específica que está acontecendo na nossa vida. Enxergar além da ilusão, a gente está falando da gente ir para além daquilo que a gente conhece. Porque o que a gente costuma fazer com aquilo que a gente conhece é definir que tudo aquilo que a gente acha que é só aquilo que a gente enxerga. E a gente precisa se relembrar constantemente que existe algo para além daquilo que a gente enxerga, principalmente nos nossos desafios, nas questões que estão nos atravessando nesse momento da nossa vida. E reduzir o ritmo é importante para que a gente possa ter mais tempo de qualidade para enxergar aquilo que quando a gente vai rápido a gente não tem tempo para enxergar. A gente não tem espaço para enxergar. A gente está falando de uma abertura de um portal de 31 dias, então não é para agora você se cobrar a entender tudo isso que está sendo dito aqui, ou conectar tudo isso com a sua história, porque isso é feito aos poucos. E quanto mais a gente reduz o nosso ritmo para que a gente possa viver a nossa vida em presença, mais a gente começa a conseguir enxergar a realidade que está viva na nossa vida, a realidade que está presente na nossa vida. Porque muitas vezes o nosso olhar, ele está viciado a buscar a vida extraordinária. E a vida extraordinária, ela geralmente é bem distante da vida real que a gente vive hoje. E aí o convite que eu queria te fazer é: será que o extraordinário não é o ordinário bem feito? Será que o extraordinário não é a sua vida real já acontecendo? Ah, mas eu me relaciono com alguém que é muito diferente de mim.
e que a gente está vivendo muitos desafios. Será que não é bom se relacionar com alguém que é bem diferente de você em vários aspectos? Obviamente que não estou falando de relacionamentos abusivos, não estou falando de situações de violência, porque isso não tem negociação, tá? A nossa vida não custa esse tipo de coisa e nós não somos as mulheres responsáveis por consertar ninguém. Mas pense em qual é o desafio que você está vivendo. E pensa se não, a magia de tudo que você está vivendo não está realmente na existência desse desafio. Porque quando a gente se percebe numa vida real, a gente se percebe mais humano. A gente quebra um pouco daqueles espelhos de idealizações que a gente cria, que a gente fica buscando e que faz com que a gente saia desse aqui e agora, desse momento presente, para que a gente viva uma ilusão que ela nem real é e que a gente nem sabe se no fundo a gente quer aquela realidade daquela ilusão, né? Porque existe uma grande chance da gente chegar nesse ideal que a gente deseja e ainda se sentir insatisfeito com tudo, porque aí não é sobre onde chegar, e sim sobre como a gente consegue aproveitar esse nosso momento, que é o único momento que existe. O passado ele já foi, o futuro a gente não sabe como vai ser. O único momento que realmente existe na nossa vida é o presente, é o aqui, é o agora. E o que a gente tem feito no nosso aqui, no nosso agora? A gente tem buscado as nossas projeções e as nossas idealizações nesse lugar a qualquer custo? Ou a gente tem se permitido viver esse aqui e agora na presença daquela pessoa que busca olhar essa realidade como uma grande oportunidade de evoluir, de melhorar, de se transformar, de crescer, de amadurecer, de aprender a bancar os seus sonhos. Então, o convite que chega a partir dessa carta para nós é a busca pelo ordinário, olhar para o ordinário que acontece na nossa vida, a vida real acontecendo, não a vida ideal. Qual é a sua vida real hoje? Quais são os relacionamentos que você vive hoje? Quem são as pessoas na qual você se relaciona? E qual é a projeção que você faz nessas pessoas e nessa realidade? E como encontrar mais beleza, mais presença e mais conexão nesse aqui e agora, principalmente com você, com as suas respostas internas, com as suas questões internas. Esse é um mês, e aí unindo mais uma vez na questão da astrologia, para a gente revisar muitas coisas e para a gente não se obrigar a tomar decisões. Esse é um mês para que a gente possa entregar mais tempo de qualidade para que a gente possa cuidar dos nossos desafios. Então, a nossa busca nesse mês não é para que a gente se livre dos nossos desafios, e sim para que a gente assuma os desafios que a gente está vivendo. Para que a gente assuma que determinada questão na nossa vida não tá boa e que tá incômoda. E aí, quando eu assumo, quando eu reconheço, aí eu posso mudar, aí eu posso transformar em mim aquilo que eu gostaria de mudar. Com tempo, com qualidade, com ajuda, né? Sabendo que as coisas não mudam da noite para o dia, que é uma eterna construção de pequenos passos que a gente dá em direção àquilo que a gente deseja, mas com o pé no chão. Um desejo que ele é pé no chão, um desejo que vem a partir de mudanças na vida ordinária, no dia a dia acontecendo, para que a gente possa se nutrir da nossa verdadeira essência, da possibilidade de evolução que essa vida humana nos entrega. Espero que esse convite tenha chegado aí para você de uma forma em que ele te ajude ao longo desse mês a se conectar mais com você, entender mais das suas questões internas e do seu trabalho. Espero que esse episódio te ajude, principalmente ao longo desse mês, a se relembrar que todos os desafios que chegam para que a gente possa tomar consciência de coisas que a gente não conseguiu tomar no passado, que não era o momento, e que agora a gente tem a possibilidade de abraçar um pouco mais da nossa vida, da nossa humanidade, da nossa realidade, para que a gente possa fazer escolhas mais assertivas, mais conscientes e mais alinhadas com quem a gente é, com aquilo que a gente verdadeiramente acredita. E não se obrigue a levar desse episódio tudo aquilo que chegou, tá? Filtre
e entenda o que mais te tocou e leva para sua vida a partir de agora aquilo que mais te toca. Só uma coisa que te toca profundamente pode mudar completamente a sua vida. Então, foca naquilo que fez sentido para você, se aproprie desse ensinamento, desse lugar e dessa reflexão ao longo desse mês e volte nesse episódio ao longo do mês, caso você sinta que precise se relembrar novamente do que essa carta te diz e dos ensinamentos que eu trouxe também a partir dela e da minha percepção sobre ela no dia de hoje, nesse momento atual, tá bom? Deixa aqui nos comentários como esse episódio chega para você e como essa cartinha chega para você nesse momento. Se você quiser me mandar lá no Instagram, por DM ou por comentário, fique à vontade também. A gente se vê semana que vem.